Muito bom dia a todos. Agradecer o convite dessa iniciativa do Terra, e acho que é louvável conhecermos a todos os integrantes do Terra e conhecermos o que é que nós fazemos dentro de cada grupo. Sendo o último do CEF a apresentar o seu grupo, nós aqui, o Grupo Fortec, o grupo da tecnologia, tem essencialmente feito trabalhos na área dos produtos florestais e ultimamente dentro do conceito de biorefinarias. Vou-vos apresentar o que o grupo tem feito recorrendo às atividades entre 2018 e 2023, que agora, com a avaliação do centro, foi necessário recolher uma data de informação, que é isso que eu irei apresentar-vos. Então, o Fortec está organizado em três linhas essenciais de trabalho. A primeira da madeira sólida e da economia circular. Depois, a segunda linha que trabalha com a valorização da cadeia da cortiça. E uma terceira linha que engloba as biorefinarias, a bioenergia e a química verde. Em todos eles, a preocupação é tentar encontrar produtos e valorizá-los de uma forma hoje em dia moderna, ou seja, dentro de uma economia circular. Os trabalhos que nós efetuamos dentro do primeiro grupo, de madeira sólida e da economia circular, podem ser divididos em diferentes atividades, que eu aqui apenas meti algumas, que é o uso da madeira sólida e da cortiça. Nós tentamos avaliar o seu impacto, fazer estudos anatómicos, identificação e caracterização. Somos muito solicitados para fazer pareceres, tanto para os tribunais, como para a polícia, como para, mais adiante, aqui dentro da linha da dendrocrinologia dos estudos para datação de quadros e pinturas em museus, e também temos aqui uma linha de aplicação da espectroscopia para tentar acessar a análise química de uma forma não destrutiva. Essas atividades foram suportadas por. Acho que eles devem de fazer isso por definição, ou melhor. Penso que tenho aqui alguém a querer participar comigo também. Com projetos, e qual escolhi aqui três projetos, em que estudamos as alterações climáticas e o seu impacto em florestas de pinheiro ao longo da costa oeste portuguesa, que era o caso do estudo dos nemátodos, tentar saber como é que os nemátodos influenciavam e o seu ciclo de vida. Também um sudoé onde tentamos inovar na construção e na idealização de painéis utilizando a madeira e cortiça para a construção, neste caso social, mas também em construções normais. E depois também estudamos o efeito da seca na resiliência dos sobreiros. Mais em particular, aqui o IMIP, que é o tal programa onde tentamos modelar a partir de madeira de espécies autóctones, mais concretamente o pinho alepo, muito vulgar em Espanha, e o Maritime Pine, o pinheiro bravo, em Portugal. Tentou-se criar painéis modulares que servissem como se fossem de legos para podermos construir casas em diferentes situações e contextos. Por exemplo, algumas dessas casas foram utilizadas nas Canárias quando do incêndio provocado pela erupção vulcânica, que houve uma data de desalojados, e então muitas dessas é uma solução rápida, eficiente e leve de intervir em zonas de catástrofe. Ao mesmo tempo, estamos a utilizar materiais naturais e, por isso, a diminuir a nossa pegada de carbono.
Tivemos dentro desta linha, diferentes alunos a fazer o doutoramento. Somos bastante diversificados em termos de países que nos procuram para fazer o doutoramento. Temos de estudantes de Angola, da China, do Brasil. Irei mostrar isso mais à frente. E dentro desta linha de ação, por exemplo, houve um estudante do Kosovo que estudou a implementação da qualidade da madeira na sua zona, no caso do Kosovo. Houve o estudo da casca ou da subarina presente na casca das pseudotsugas para tentar encontrar uma valorização. Vimos a valorização de espécies, e nesse caso eram da cássia e de eucaliptos, para a produção de subprodutos usados em estufas. Tivemos, como eu vos disse, também aqui a caracterização e análise, dando a cronologia de um estudo de pinturas do século XVIII e século XIX, a influência das condições climáticas na cutícula do carvalho, a valorização bioenergética das espécies do bioma de Angola, que também neste momento ainda decorre, e a utilização de espécies de madeiras portuguesas termomodificadas, ou seja, madeiras que são como que torradas para tornar mais durável às condições bióticas e abióticas. E não querendo escolher apenas aqui algumas dos outputs que saíram desses trabalhos, que foi, por exemplo, nós estudamos a alteração da lignina, que é um polímero macroestrutural, ao longo dos tratamentos térmicos. Usamos a madeira da cássia e de eucalipto como substrato para estufas. Desenvolvemos modelos não destrutivos através da pirólise analítica para determinar o teor de lignina na madeira do pinho e em pastas de eucalipto. Fizemos estudos de anatomia de madeiras de espécies pouco conhecidas, como são as espécies tropicais, e desenvolvemos métodos não convencionais e não destrutivos para a identificação de diferentes compostos na madeira. A linha 2, que é a linha que vai estudar a valorização da cadeia da cortiça, que com bastante ênfase aqui dentro do nosso grupo, o que nós estudamos é aqui principalmente, tem o seu foco na subrina. A subrina é outro polímero também constituinte Yeah. da estrutura das paredes celulares e das cascas, e neste momento existe ao longo do tempo um estudo intensivo para tentar conhecer a estrutura desse polímero, usando técnicas de cromatografia gasosa, cromatografia de impacto, NMR de 1 e 2D. Fazemos também, ou foram efetuados, estudos genéticos para determinar a qualidade da cortiça, e fizeram-se extração e isolamento de ácidos subarínicos no intuito de os valorizar como um produto para a indústria da cosmética. Ao mesmo tempo, também temos feito estudos de envelhecimento da cortiça ao ar livre. E mais uma vez aqui também houve diferentes projetos que nos sustentaram esta investigação, que é o caso da gestão integrada da cobrilha, que tentou-se ver o efeito desta praga dentro do montado. Mais uma vez aqui o projeto Innovative Construction do Sudoé, os madeiras, e o Corkinats, que eu vou agora falar mais em pormenor, que é um projeto em que procuramos avaliar o envelhecimento de painéis de cortiça utilizados pelos arquitetos, visto que hoje em dia a cortiça começa a ter um valor estético
bastante importante para a utilização e a arquitetura, e neste momento este projeto ainda decorre e os resultados são muito promissores. Tivemos também aqui 4 estudantes de doutoramento dentro dessa área ao longo desse tempo. Uns já terminaram, os outros ainda estão em curso e, e trabalham dentro da análise genética do sobreiro, a influência dos extremos climáticos, o uso de subprodutos da indústria corticeira para o crescimento de componentes para substratos agrícolas e a valorização dos resíduos lenhocinológicos, ou seja, tentamos aqui encontrar formas de valorizar, desconstruindo de uma forma menos destrutiva, de forma a podermos usar os diferentes constituintes presentes nesses subprodutos. E como contribuições mais relevantes, estudamos e foram identificados pela primeira vez os perfis de fitoquímicos de um inseto que ataca o quark sugar. Isto utilizou-se os efeitos epigenéticos para expressar os genes também no câmbio. Estudos da porosidade da cortiça em função tanto do diâmetro da árvore como da altura. A resposta ao stress hídrico, a análise dendrocronológica, a descoberta de novos monómeros na composição da sobrina e também o efeito do weathering. Dentro da linha 3, que é a linha com maior expressão dentro do nosso grupo, das biorefinarias, bioenergia e química verde, o que nós tentamos foi, como principal atividade, é identificar novos compostos com interesses farmacêuticos, valorizar os resíduos florestais e agroflorestais através da investigação de produtos de base biológica. A produção, hoje em dia, é um campo que estamos a abrir de nanopartículas de lignina, nanopartículas essas que poderão ter diferentes aplicações, e, ao mesmo tempo, a desconstrução da biomassa por solventes verdes. Nesta área, houve 5 projetos que decorreram durante esse período, que vai desde o desenvolvimento de magnético de nanopartículas para enzimas para catálise para a produção do biofuel, do biodiesel, a composição química do hospedeiro e os fatores ambientais do nemátodo. Tentou-se ver se havia alguma correlação entre a composição química do pinheiro e a sua apetência ou não por determinadas espécies de pinheiros. Dá uma exploração, o Acacia for Fire, que irei-vos falar mais em pormenor, em onde tentamos avaliar e valorizar a biomassa das acácias. O projeto Clean Forest também tentou valorizar os bioprodutos florestais de forma a evitar os incêndios. E, por fim, o Clean Pellet, que tenta valorizar os resíduos de uma indústria de MDFs. O Acacia for Fire foi um projeto que demorou pouco tempo e que deu bastante gozo trabalhar nele. O que nós aqui tentamos ver foi encontrar valorizações para a biomassa das acácias de forma a reduzir o impacto económico que a sua erradicação ou o controle aportam quando tentamos fazer esse tipo de atividades. Tentamos ver a viabilidade em diferentes produtos. Vimos, por exemplo, que era bastante promissora a sua produção em pellets. Fizemos a pasta para papel e também mostrou-se que era capaz de obter um bom papel com as diferentes espécies de acácias presentes, e também focamos na extração dos compostos bioativos presentes nas cascas.
Houve diferentes trabalhos a decorrer durante esse tempo, que foram desde a pirólise para a produção de energia, aos novos processos da biomassa num contexto de biorefinaria. Aqui o caso do Duarte Neiva também terminou a sua tese em que ele estudou as diferentes as diferentes aptidões de cascas dentro de um conceito de biorefinaria, a produção de nanomateriais a partir também para a geração de fluidos térmicos e a valorização integral de plantas arbustivas espontâneas no enquadramento das biorefinarias. Ou seja, nesta área houve bastante, é a área que neste momento tem mais expressão dentro do grupo e ainda temos aqui diferentes alunos ainda a trabalhar na valorização das microalgas, a valorização dos resíduos de pinho, da caracterização de novos produtos de lenha celulósicos e da valorização da biomassa das acácias. Contribuições mais relevantes durante esse período. Identificamos e quantificamos os compostos não estruturais através de técnicas analíticas. Descobrimos pela novos triterpenos, compostos triterpénicos na madeira de eucalipto. Vimos a capacidade de alguns compostos polares e apolares como inibição patogénica. Identificou-se um novo monómero presente na estrutura da lignina. Demonstramos a capacidade que a lignina tem em servir de adsorção para o crómio, a produção de nanopartículas com produtos de resíduos florestais e o fracionamento das diferentes resíduos industriais à procura de novos produtos e a evolução das acácias como matéria-prima para a pasta para papel. Em termos de como é que nós nos situamos, se nós olharmos a nível de produção científica, as nossas colaborações estendem-se essencialmente em Portugal, mas também temos colaborações em diferentes países, onde se pode ver que o Brasil, os Estados Unidos, a China, Angola, Moçambique, Etiópia, a França, a Sérvia, enfim, uma rede com alguma expressão. E se nós olharmos para a sopa de letras, vemos onde é que nós nos identificamos e onde é que está a maior parte das nossas publicações. Publicações essas que têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Somos um grupo pequeno, mas mesmo assim produzimos 44 artigos por ano e nas diferentes áreas, e como podem ver, é na área da biorefinaria, onde, devido ao número de alunos que temos, que é onde se expressa mais o número de publicações. Publicamos essencialmente nessas áreas da agricultura biológicas, do ambiente, da energia, da ciência dos materiais, da engenharia química, da química, da farmacologia, da engenharia, enfim. Abarcamos uma área bastante larga de intervenção e o nosso grupo das publicações, 13,4% das publicações feitas estão dentro do top 10 das mais citadas. Por exemplo, a nível nacional temos uma percentagem de 14% e eu em Lisboa tenho 14,6%, por isso não estamos muito mal. 64,2% das publicações de Fortec são em jornais de primeiro quartil e 14 publicações do nosso grupo estão entre as 5% das mais citadas. Pronto, basicamente era esta a apresentação que eu tinha para vos fazer.